Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós iremos estar dando continuidade aos nossos estudos apologéticos. Nessa feita nós iremos estar continuando falando sobre a igreja local. Já demos uma introdução histórica, falamos um pouquinho sobre a restauração, o exclusivismo religioso, localismo, alguns ensinos, doutrinas e prática. Falamos sobre o batismo no último, terminamos com o batismo, a tipologia do bode emissário e paramos com a trindade. Como é que a igreja local ela crê na trindade santa. Assim crê a igreja local. O Pai, o Filho e o Espírito são uma mesma pessoa. Declara o seu líder em um comentário que ele fala sobre 1 João, ou Evangelho de João 1:1, ele diz que a palavra era Deus, né? Que é em João 1:1, e no versículo 14, no mesmo livro de João 1:14, que esta palavra tornou-se carne. Deus tornou-se carne, isto é, um homem. Este homem é a corporificação de Deus. Este homem. Quando o Filho veio, ele não veio só, né? Ele não veio só, não deixou o Pai no céu, né? Então ele está dizendo, declara a lei, que quando o Filho ele veio, ou Jesus Cristo ele veio, ele interpreta João 1:1, ele diz que João 1:1 que o verbo, que é a palavra, era Deus. Ok, está falando que era Deus. Mas ele ainda diz que esta palavra, quando diz em João 1:14 que tornou-se carne, ele está falando que essa palavra tornou-se carne é Deus que tornou-se carne, isto é, um homem. Este homem é a corporificação de Deus, esse ser. E quando o Filho ele veio para o mundo, ele não deixou Deus lá no céu, ele veio junto, Deus também veio para a terra. Deus ele não ficou no céu, Jesus veio para a terra. E eles usam algumas citações de João, como por exemplo, que a gente vai ler, que é importante, João capítulo 6 e o versículo 46, João 6:46, a palavra de Deus vai nos dizer assim, 6:46 do Evangelho escrito por João. Sua palavra, a palavra de Deus vai dizer assim, 6:46. Diz assim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Aí versículo ainda, capítulo 7, se não me falha a memória aqui, versículo de número 29, ele ainda usa esse texto, 7:29, diz assim, 7:29. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ele usa esse texto. 7:29 diz, eu o conheço, porque, ele diz assim, eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Está falando. Aí 16:27, a palavra de Deus vai dizer assim. Isso é só alguns versículos para nós daqui a pouco entrarmos em um comentário. 16:27, a palavra de Deus, ela nos diz assim, 16:27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem amado, e tem escrito que eu vim da parte de Deus. Lendo esses versículos, né, nós observamos que Jesus está dizendo que é enviado pelo Pai. O Pai o enviou, o mandou. Só que nesse envio que veio, segundo o líder dessa religião, da igreja local, ele diz que nessa vinda, quando Jesus veio ao mundo, ganhou um corpo, tornou-se carne, ele disse que Jesus não veio só. Jesus veio, Deus também veio com Jesus. Deus não ficou no céu e Jesus ficou na terra. Até porque ele crê que em uma só unidade, né? Então, esses três são inseparáveis, segundo o que eles creem. Agora, o que nós podemos
falar um pouco sobre isso. É que este ensino do líder, deste líder, que é conhecido como lei, né? O ensino de lei chamado de patriparcianismo, quer dizer, o pai padeceu na cruz como filho, né? A Bíblia nos revela que não veio, sempre teve no céu. Deus, ele nunca veio na terra, né? Deus sempre permaneceu no céu. Quem veio foi Jesus, né? Isso nós podemos ver lá no livro de Lucas, no capítulo de número, se não me falha a memória, nós vemos aqui capítulo 3 de Lucas, e o versículo de número 22, 3 e 22, a palavra de Deus vai nos dizer assim, 3 e 22 de Lucas. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, né? Então, essa aqui é a apresentação de Jesus no templo, quando ele era novo. Levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor, no caso, para ser apresentado a Deus, no céu, né? Nós vemos que Deus, ele nunca veio, sempre permaneceu no céu. Quem estava na terra foi Jesus. Nós poderíamos citar vários e vários versículos, como Mateus capítulo 5, versículo 16, né? Mateus 5,16, que nós podemos ler somente para nós ganharmos tempo. 5,16, a palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 5, e versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus, 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai. Está falando de Deus, glorifique a Deus. Jesus está falando isso aqui. É bom observar isso aqui, que isso aqui é o Sermão do Monte, né, que começa do capítulo 5 e se estende até o capítulo número 6, capítulo 7 ou 8 por aí. Então, nós vemos que o próprio Jesus está dizendo aos discípulos, vós sois luz do mundo, sal da terra e tudo mais. Aí ele diz que a nossa luz deve resplandecer, né, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai. Glorifique quem? A Deus. Glorifique a Deus. E Jesus diz onde é que está Deus. Glorifique a Deus, o vosso Pai, que está no céu. Então nós vemos que Deus, ele sempre permaneceu no céu. Quem veio foi o Filho, Jesus Cristo. São provas que ele sempre estava no céu, esses versículos. São provas que sempre ele esteve no céu. Nós poderíamos ver outros versículos, como o versículo 48, mesmo capítulo 5, capítulo 10, 32, 33, João 8, 16 ao 18. Nós poderíamos ver que está falando que Deus sempre permaneceu no céu. Quem veio foi o Filho. O Filho foi quem veio, foi enviado. Sobre a Trindade, o Pai ilustrado por eles como uma melancia, isso é, segundo a igreja local, eles ilustram a Trindade como uma melancia. E como é que funciona? O Pai é uma melancia, o Filho é a fatia e o Espírito, ele é o corpo, né? Isto não tem fundamento bíblico de maneira nenhuma. O credo de Atanásio declara: a fé é a fé católica, que é universal, esta que adoremos um Deus em Trindade. A Trindade na unidade, não fundido as pessoas, nem separado a sua substância, pois uma pessoa do Pai, outra é o Filho e outra é o Espírito. Então, o credo de Atanásio, que ficou lá declarado, que é a fé católica, que é a fé universal, é que nós adoramos a um Deus que ele é trinitário, um Deus que faz parte de uma trindade, que não se pode confundir de maneira nenhuma essas três pessoas, nem a sua substância. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito, ele é outro. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, como o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Deus enviou o Filho, como nós vemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho,
unigênito. Então Deus ele enviou o Filho. O Pai ficou no céu com esse envio, né? Como nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 16. E o Pai não é o Espírito Santo, como eu já estou dizendo aqui. O Pai ele não é o Espírito Santo, como nós podemos ver em João 14 e versículo 16. Que ele diz, ele vos dará outro Consolador. Está falando de outro. Mas esse outro é com o mesmo ser, mesma substância, mesmo poder. Está falando do Espírito Santo. Ele testifica de mim. Jesus disse, testificará de mim, né? Eles usam alguns versos para querer justificar suas teorias, como eu e o Pai somos um. Jesus falou isso em João 10:30, que eu e o Pai somos um. Aí eles dizem que Jesus e o Pai é um só, são inseparáveis, é a unidade, né? Quem me vê, Jesus falou, quem me vê, vê também o Pai, né? Jesus também falou isso em João 20, versículo 22. Mas se nós formos analisar o texto exegeticamente, nós vamos ver que João 10 e versículo 30, a expressão somos, né? Somos aqui, que é pluralidade, unidade. Somos, está no plural, na pluralidade aqui, somos dois, né? Não é um, né? E a unidade. Ele não falou ser a mesma pessoa nesse texto. Jamais. Jesus não falou ser a mesma pessoa. Nós vemos que a palavra ali, que eu e o Pai somos um, nós vemos a pluralidade, somos, né? E vemos a unidade que Jesus fala, né? Vemos a unidade e a pluralidade, né? Então, nós vamos parar por aqui. Depois nós iremos gravar outro vídeo falando um pouquinho sobre Jesus, como é que a igreja local crê sobre Jesus. Vamos falar sobre a divindade humana de Jesus, que a igreja local assim crê. Vamos ver o corpo de Jesus, que segundo a igreja local diz que ele foi invadido por Satanás. Nós vamos ver se isso tem tese, tem base bíblica. E o homem que é a habitação de Satanás, segundo a igreja local assim crê. Então nós vamos estar vendo isso nas próximas aulas. Nessa falamos sobre a Trindade, como é que a igreja local crê na Trindade. E na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a sua divindade, seu corpo e tudo mais. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus.